Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você, pela sua atenção. Eu estou aqui com você mais uma vez no Despertar Espiritual, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu, você, todos nós precisamos cada vez mais mergulhar nesta palavra e conhecer esta palavra que você está vendo aqui em nossa vida, tá certo? Eu quero contar uma certa ilustração. Certa vez diz essa ilustração que houve uma reunião no inferno e estava lá todos os demônios, o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, com toda a sua falange, com a intenção de traçar um plano mais eficaz para destruir o povo de Deus, para acabar com toda e qualquer pregação do Evangelho aqui no planeta Terra. E um dos demônios saiu lá com uma ideia: olha, tem que fazer que nem eu faço, quando um crente dá um vacilo, eu mato ele. Esses dias atrás, o demônio dizia, isso não é ilustração, para você entender onde eu quero chegar. O demônio dizia: olha, um dia desses vinha um ônibus cheio de crentes que iam para uma igreja para fazer uma festa lá. Cheguei, o que foi que eu fiz? Eu detonei o pneu, matei todo mundo na ribanceira. Aí o chefão, o derrotado chefão lá, disse o seguinte: você é um idiota. Você, na verdade, você não matou eles, matou a carne deles, mas você mandou todos eles mais cedo para o céu, sem possibilidade nenhuma de a gente tentar eles novamente. Eles agora estão na glória com Cristo. Aí o demônio baixou a cabeça. Um outro falou assim: não, chefe, eu tenho uma ideia, vamos fazer de maneira diferente. Eu vou entrar na igreja sorrateiramente, eu vou começar a semear discórdia no meio do povo de Deus, eu vou começar a fazer aquilo que eu aprendi com você, chefe, a gente faz de melhor, que é massagear o ego do ser humano. É fazer com que o ser humano se sinta o dono da cocada preta, se ache o melhor entre todos. E ele fez assim. Ele entrou na igreja e começou a semear discórdia, começou a semear os ciúmes. Consequência é o que a gente vê no dia de hoje. Quando eu falo da igreja, eu falo tudo isso com simbolismo. E talvez você diga: mas isso aí é uma ilustração. Então eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia que aconteceu algo semelhante. Em 1 Reis, no capítulo 22, versículo 22, quando Deus reunido no céu com os seus anjos, e de repente ele perguntava: a quem, dizia o Senhor, a quem vai induzir Acabe, que Acabe estava naquele momento fazendo aliança com o rei de Judá. Acabe estava ali fazendo aliança para enfrentar os seus inimigos. E naquele momento, naquela hora, sai um espírito imundo e diz assim: olha, eu vou sair, eu vou andar no meio deles, eu vou falar no meio deles, eu vou enganar os seus profetas. Isso está relatado, o texto está relatado explicitamente em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, que você vai entender o que é que aconteceu. Tá bom? E a sequência disso é que no final Acabe vai lutar, Acabe vai pensando que, junto com Josafá, pensando que estava abafando, que iria vencer os inimigos, e no final Acabe morre. Mas eu não quero aqui falar de Acabe, sobre a questão por que Acabe morreu, nada disso. O que eu quero lhe mostrar é que essa história, ela se repete nos nossos dias. Se repete muito. Nós vemos hoje aí irmãos que são capazes de brigar pela sua placa de denominação, mas não têm coragem de fazer um plano, de buscar através da oração uma maneira mais prática de se ganhar almas para Jesus. Nós vemos hoje aí tanta picuinha. Aí você pode dizer: é por isso que eu não vou à igreja. Talvez alguns pensem dessa maneira, porque são tantos e todos dizem que estão certos, e cada um como um leque, como uma gama de diferenciado. Olhe, a Bíblia realmente é uma só, eu concordo com você, a palavra de Deus é uma só, e Deus está sempre dizendo na palavra dele, como nos relata em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, Deus está sempre dando sim, dando sempre a sua aprovação para que o homem se converta dos seus maus caminhos e volte para o Senhor, que tem poder para transformar a sua vida, para fazer se cumprir o que diz lá 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas são passadas, as coisas velhas ficam lá para trás, as coisas velhas não voltam nunca mais. Não porque Deus levou para o esquecimento, como alguns querem opinar até da maneira, usando até aquela
aquela velha questão que esses dias eu ouvi o pessoal fazendo até, vou fazer uma comparação, uma corrente sobre Manassés, né? Sobre Manassés, explicando sobre Manassés, o que está lá no capítulo 41 do livro de Gênesis, quando José teve o seu primeiro filho, teve Manassés, e está lá e dizendo assim, porque Deus me fez esquecer da minha adversidade, da minha luta, ou seja, Deus me fez esquecer, quando na verdade Deus poderia estar fazendo esquecer no passado, mas hoje Deus está limpando, está apagando as nossas transgressões através do precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu tenho um Deus que agora apaga, que Ele destrói de vez, que Ele lança os meus pecados, como diz Miqueias 7,19, na profundeza do mar, porque quando o profeta Miqueias disse isso, ele falava com relação ao local que ele havia e que ele achava que era o mais longe possível. Mas aqui, quando nós vemos que em Jesus Cristo nós nos tornamos mais do que vencedores, a palavra de Deus nos diz que em Jesus Cristo e por Jesus Cristo nós alcançamos total acesso e o perdão total diante de Deus, incondicional, um perdão que nos faz triunfar, que nos faz levantar e andar por sobre as águas, andar diante dos problemas e dizer, eu não temerei, porque maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo de horror. Então, infelizmente, quando nós voltamos para a igreja no dia de hoje, nós vemos que é a mesma coisa. Hoje estamos brigando entre si, estamos pegando pontos isolados da Bíblia, estamos distorcendo, estamos transformando em verdadeiros cavalos de batalha. Quando, na verdade, o texto básico é esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E se você crê em Jesus Cristo, você tem que refletir Jesus na sua vida. Se você crê em Jesus Cristo, você tem que ser manso. Como ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se nós somos de Cristo, temos que realmente refletir o proceder de Jesus em nossa vida. E a gente vê tanto crente que não fala com outro porque é de outra denominação, aí eu não falo, eu não quero saber de dar paz para o irmão, quando na verdade, como nos diz o capítulo 10 de Mateus, nos diz o capítulo 10 de Mateus, que nós devemos dar a nossa paz, devemos saudar uns aos outros, como o apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios, devemos saudar, devemos dar a paz. Se você tem paz, você tem que expor essa paz, tem que mostrar às pessoas que você tem essa paz, com a sua atitude. E hoje a gente não vê isso. Porque eu sou de Troia, a minha igreja não se dá bem com aquela outra. E a gente discute tanto, quer dizer, o diabo na verdade está semeando essa discórdia na igreja, e ele está tendo um sucesso tremendo. Está tendo um sucesso tremendo, e a única maneira da gente parar ele é através da oração, é através da submissão ao Senhor, é através da vigilância, é através do estudo da palavra, do conhecimento, é fazendo-se cumprir o que diz lá 8,32 do Evangelho de João. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque o meu inimigo não é você que é de outra denominação que está aí me ouvindo agora, o meu inimigo não é você, o meu inimigo não é meu irmão da direita, da esquerda, que pertence a uma outra denominação, mas o meu inimigo é aquele inimigo espiritual que luta incessantemente para tentar me arrastar do caminho de Deus para o plano da perdição eterna. Esse é o nosso inimigo. E quando a igreja aprender isso, vai começar a desfrutar verdadeiramente do que está escrito em João 13,35. Nisto disse Jesus, conhecereis que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E aqui que está o segredo. Quem ama conhece a Deus, como diz lá em 1 João. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, capítulo 4, versículo 8, é amor. Então vamos deixar realmente, vamos ressuscitar este amor em nossa vida, gente. Vamos deixar de lado essa balela, vamos deixar de lado essa hipocrisia de brincarmos de sermos cristãos e vamos realmente viver o amor, porque o amor é forte como a morte, entendeu? Labaredas de fogo, nos diz o livro lá de Eclesiastes. Labareda de fogo. Isso vem do Senhor, aleluia. Fica na paz, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua atenção. E o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.